passagem da Bíblia, desculpa ser extensivo aqui, que quando Jesus estava na peregrinação, ele ganhou alguns presentes. Dentre elas, ele ganhou a metade da cidade. Abraão deu a metade de uma cidade para ele. E todo mundo querendo agradar ele, porque ele conseguia fazer os milagres. E um mendigo partiu um pedaço de pão que ele tinha e deu para Jesus, que era a única coisa que ele tinha. Aí perguntaram para Jesus qual foi o maior presente que ele tinha ganhado. Ele falou que o mais importante. Ele falou que foi um pedaço de pão. Aí todo mundo indagou Jesus. Mas como? Você ganhou a metade da cidade de Abraão? Como um pedaço de pão é mais valioso? Ele falou, a cidade de Abraão é mais uma cidade para ele. O pedaço de pão era a única coisa que o mendigo tinha. E ele partiu comigo. Então, eu acho que isso é muito importante, o ser humano carregar isso com ele. A importância que a pessoa te dá quando você não é. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Antony Galvão. Vocês ouviram aí? Zezé, pelo visto, eu acho que não é só a voz que ele tá perdendo, não. Eu acho que não é só a voz, não. Acho que tem mais alguma coisa aí, algum parafuso que tá faltando apertar na mente. Que diabo de Bíblia ele... ele tirou essa história? Ele pegou uma história e confundiu com outra história e o pau quebrou na casa de Noca. Cara, isso é o preço da religião. Religião é desgraça na mente humana. É um cara até inteligente. Olha só. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu critico ideias, mas tem coisa que não é fácil. A família Camargo e a família Luciano, Zé de Camargo e Luciano, é uma família extremamente religiosa. A mãe assembleiana. E Luciano já tá por aí falando um monte de asneiras, né? De besterol agora, né? Agora, depois de ter usufruído de tanta coisa, né? E o Zezé, eu acho que ele vai pelo mesmo barco futuramente, né? E acho que não vai muito tempo, não. E até falaram pra mim, Antony, você quer apostar comigo? Tentar apostar comigo como o Zezé de Camargo vai finalizar a vida dele aqui na Terra como pastor evangélico? Eu digo, não custa, né? Porque o irmão já tá aí, né, no besterol religioso. E a religião, na verdade, pra Zezé de Camargo, que criou uma historinha que eu acho que esqueceram de colocar essa história dele na Bíblia, né? Não sei de onde foi que ele tirou essa história aqui. A metade de uma cidade Abraão deu para Jesus. Abraão? Abraão conheceu Jesus? E o mendigo deu um pedaço de pão para Jesus. De onde ele tirou essa miséria dessa história? Então o que é que nós temos aqui, ó? Ó, uma mentira inspirada em outra mentira ainda maior do planeta. Tá aí o tema do vídeo de hoje. Uma mentira inspirada em outra mentira ainda maior do planeta. Fica aí porque este vídeo vai ser um tapa na cara das mentiras religiosas. Das mentiras religiosas, tá? Que atingem não só uma pessoa no anonimato, uma pessoa comum, mas também essa classe artista famosa, a mentira religiosa acaba atingindo. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero mandar um abraço ao Edilvis, que foi quem mandou para mim esse vídeo. Ela falou para mim, veja aí o que o Zezé de Camargo está falando. Eu falei, tinha que ter um nome diferente. Zezé Todo Amargo. Não é Zezé de Camargo, é Zezé Todo Amargo. Ele não é aquele religioso assim como o irmão dele, o Luciano. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante aqui, tá? Eu tenho assim a religião na família de Zezé de Camargo e Luciano, assim como
A galinha e os ossos. A galinha e os ossos. O frango e os ossos do frango. A mãe sempre foi religiosa, né? A mãe sempre foi religiosa. Sempre foi evangélica. A mãe dele. Do Zezé e também do Luciano. A mãe dos dois. Sempre foi religiosa. E a alegria, a vontade da mãe é que o final da vida dos dois, né? Espero que ela tenha muita saúde. O final da vida dos dois é dentro de uma igreja assembleiana, né? Impregnados na mentira assembleiana. Mas, contrapartida, a religião é igual a galinha e os ossos. Deixa eu explicar para vocês. Eles, na época do auge deles, ali por volta dos anos 90, 91 até 2000, fizeram muito sucesso, não é de se negar, ganharam muito dinheiro, ainda tem muito dinheiro, se vocês não sabem. Zezé de Camargo, ele é muito rico e ele faz investimento com a sua riqueza. Né? Tem gente que não consegue comprar um terrenozinho de 50 mil reais, 30, 40, 50 mil para construir uma casinha para morar, tá? E pessoas que são fãs número 1 do Zezé de Camargo e do Luciano, tá? Essa classe mais nordestina, que não conseguem comprar um terreno de 30, 40, 50 mil reais para construir uma casinha para morar. Zezé de Camargo, se não me falha a memória, acho que ele tem cavalo que daria para vender este cavalo e comprar, no mínimo, umas 10 casas. Umas 10 casas. Aí no valor de 100 mil reais cada casa, ou 150 mil. Ele tem cavalo, se não me falha a memória. Eu não acompanho muito a questão da vida deles, mas ele tem, que vale mais de 1 milhão de reais. Muito mais de 1 milhão. Um cavalo. Fazenda, tudo. Ele é muito rico. O outro também. Ou seja, presta atenção. Eles ganharam muito dinheiro. Eles fizeram muitos shows. Muito sucesso mesmo. A música é o Amor, a primeira música lá dele que fez um sucesso absurdo ali no início dos anos 90. Essa música garantiu milhões de reais para os dois. Eles ostentaram. Eles namoraram muito. Que é coisa da vida. Entendeu? Eu lembro que eu na época, antes de ser evangélico, que eu era católico, ali no início da minha juventude, entre os anos ali 19, 20, 21, eu era fã número 1. Era o sonho, era ir em um show ao vivo de Zezé de Camargo e Luciano. E concretizou isso quando eu estava em São Paulo. Eu fui para São Paulo com meu tio, com 20 anos de idade, e eu fui a um show ao vivo. Eu até já falei isso em um vídeo passado. Assim, fiquei pertinho, assim, fiquei assim uns 10 metros do palco, na Portuguesa de Desportos, em São Paulo, ali do lado da Marginal, perto do Shopping Center Norte. Quem é dali sabe muito bem que fica o estádio da Portuguesa de Desporto, do Canindé, né? O estádio do Canindé. Aí do outro lado da pista e do Rio Tietê, Shopping Center Norte, La Center. E ali tem aquela divisão ali. E teve um show do lado de fora do estádio, na parte baldia do estádio. E eu fui. Já estava fazendo muito sucesso. E eu cheguei em uns 3 shows do Zezé de Camargo e Luciano na época. Ganharam muito dinheiro, namoraram muito e se divertiram. E eles não queriam saber de religião. Por mais que a mãe religiosa, não, eles não queriam saber disso. Estavam ganhando muito dinheiro.
fazendo programa de televisão, ou seja, indo em programa de televisão. Enfim, essa é a história. Ganharam muito dinheiro, ou seja, o frango, eu estou falando da carne do frango, eles comeram a carne à vontade. Depois que tudo isso passou, depois que comeram a carne do frango, aí sobra o quê? Os ossos. Agora eles estão chupando os ossos, o quê? A religião. E o Luciano já é crente, já tá aí falando besterói na internet e tudo quanto é canto. E a tendência do Zezé também é pender para este lado. Ele é religioso também, né? Ele tem a crença dele. É pender para este lado. E fizeram um desafio comigo. Disse, Anthony, vamos apostar? Brincando, né? Alguém falou para mim. Vamos apostar que no final da vida do Zezé ele vai ser pastor? Eu não sei. Tá caminhando para isso. Nada contra o ser humano, o sucesso deles, na minha opinião, foi um sucesso merecido. Na época, quem gostava de música sertaneja moderna, na época, né? Entre ali a música sertaneja raiz, ele compositor, fez muitas músicas para muitos cantores, mas este final aí dos ossos da galinha não é legal. Eu acho que não é legal. Aí o cara inventa uma história e joga na Bíblia. Ou seja, uma mentira, que já é mentira, que engana o planeta há muito tempo, enganou a família do Zezé e várias famílias de pessoas famosas. E aí o cara inventa uma mentira inspirado em outra mentira pior na face da terra. Da Bíblia, desculpa ser extensivo aqui, que quando Jesus estava na peregrinação, ele ganhou alguns presentes. Dentre elas, ele ganhou a metade da cidade. Abraão deu a metade de uma cidade para ele. E todo mundo querendo agradar ele, porque ele conseguia fazer os milagres. E um mendigo partiu um pedaço de pão que ele tinha e deu para Jesus, que era a única coisa que ele tinha. Aí perguntaram para Jesus qual foi o maior presente que ele tinha ganhado. Ele falou que o mais importante. Ele falou que foi um pedaço de pão. Aí todo mundo indagou Jesus. Mas como? Você ganhou a metade da cidade de Abraão? Como um pedaço de pão é mais valioso? Ele falou, a cidade de Abraão é mais uma cidade para ele. O pedaço de pão era a única coisa que o mendigo tinha e ele partiu comigo. Então, eu acho que isso é muito importante, o ser humano carregar isso com ele. A importância que a pessoa te dá quando você não é importante. Isso é muito valioso. Da Bíblia. Aí o cara vai inventar essa história. Engraçado que nesse vídeo que tem de mensagens de religiosos criticando ele, onde foi que ele achou esta história? Onde é que está escrita essa história que Abraão deu para Jesus quando Jesus estava peregrinando a metade de uma fazenda? E aí o mendigo deu a metade de um pão. E Jesus ficou mais satisfeito com a metade do pão do que a metade da fazenda. Porque Jesus disse que a metade do pão era a única coisa que o mendigo tinha. E por que ele achou essa história? Ele se inspirou em outra história ali que dá uma alusão a essa na Bíblia. Mas Bíblia é isso, cara. Bíblia você inventa o que querer e joga lá dentro. Porque a Bíblia já é uma mentira. Então de dentro da mentira você inventa a história que querer. Eu lembro que quando eu era pequeno também eu ouvia muitas histórias que as pessoas inventavam. A Jesus, quando andava na terra, Jesus fazia isso, fazia aquilo. Pedro falou para Jesus. E minha avó inventou uma coisa, eu não sei se ela inventou, ela ouviu dos pais, dos antepassados dela, que quando começava a chover, ela é católica na época ainda, minha avó. Depois ela se tornou assembleiana. Coitada, infelizmente, foi impregnada também, dizimista fiel. E quando começava a chover, chuva de trovoada, relâmpago, ela tinha um medo. Aí ela falava uma frase assim, que isso não sei em que Bíblia ela achou isso, ou alguém falou pra ela de que miséria de livro tinha isso. Olha, ela colocava a gente na hora da trovoada, da chuva forte ali, ela colocava a gente ali tudo quietinho ali, e dizia, olha, todo mundo quieto. Olha só. Por que vocês têm que ficar quietos? Porque
quando Jesus andava na terra, minha avó falou, quando Jesus andava na terra, acontecia uma chuva assim, e Jesus ficava quietinho ali com todos os discípulos, respeitando os relâmpagos. E aí teve uma hora que Pedro começou a falar. Conversar alto. Aí Jesus repreendeu Pedro e disse: Pedro, respeita a minha ira. E minha avó falava isso jogando medo na gente, para na hora do relâmpago, na hora da trovoada, todo mundo ficar quieto naquela maior reverência. Porque era como se fosse a ira de Deus sobre a terra. Vocês estão entendendo o grau da desgraça mental chamada religião na mente da pessoa? A pessoa aprende uma historinha de carochinha, coloca na mente, e aquela historinha começa a passar de pai para filho, de filho para neto. E com certeza essa história do Zezé aí, alguém falou para ele. Ele ouviu de alguém, de algum antepassado. Ele ouviu de alguém essa história. Alguém inventou e foi passando a mentira. Aí ele não lê Bíblia coisa nenhuma, né? Porque pelo jeito ele não lê. Então o que é que acontece? Ele pega isso aí e diz que aconteceu assim. Jesus, quando estava peregrinando, Abraão que está lá no Velho Testamento. Abraão deu a metade da fazenda para Jesus. E o mendigo deu um pedaço de pão para Jesus. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. A cada dia que passa eu vou ficando mais cético e vou ficando mais satisfeito. Não vou falar felicidade, eu vou falar satisfação. Saber que eu consegui me desligar dessa mentira. E eu vejo pessoas famosas, ricas, que poderiam até ajudar o pobre. Aí eu fico pensando, já pensou se esse Jesus de fato existisse e ele se manifestasse ali em algum anjo, em alguma coisa, e chegasse para o Zezé e para o Luciano? Diz assim: vocês querem herdar do reino de Deus? Vocês querem a salvação? Pegam tudo que vocês têm aí, tudo, e dividem com os pobres. Será que o Luciano ficaria na igreja falando besteirol? Indo lá para o programa do Serginho Glosman falar besteira? E na internet falando bosta? Você acha que o Luciano ia dar tudo que ele tem, ficar apenas com a roupa do corpo e lutar para sobreviver daí para frente? Será que o seu Zezé também faria isso? O que está escrito ali, o confronto entre Jesus e Nicodemos, no texto no Contra o Vigário? Será que Zezé faria isso? Pegaria aqueles cavalos de raça, né? Aqueles touros de raça, gado. Tem cavalo que vale mais de 1 milhão de reais. E dividir isso com os pobres? Então pra mim é tudo hipocrisia, cara. Isso aí é tudo uma coisa mental que não faz sentido nenhum. Independente de você gostar do cantor ou não. Eu acho que ele não, enquanto a voz dele, enquanto ele cantar, ele não precisa provar nada pra ninguém. Ele já cantou até muito bem, eu achava que ele cantava muito bem. As músicas românticas, muito inteligente para fazer música, as letras bem feitas. Hoje não tem mais as letras de música que da forma que o Zezé fazia, as letras bem legais para quem gostava, né? Eu mesmo não curto isso não, mas na época eu tava lá na roça, aquela coisa toda. Hoje o Zezé não canta mais, né? Acabou, ele foi imitar. Eu acho que aquilo ali, o que aconteceu com o Zezé, é que ele foi imitar Fred Mercury, e aí eu acho que aquilo ali acabou com ele, né? Tem uma música aí, ele tentando imitar o Fred Mercury, cantando uma música do Fred Mercury. Rapaz, é a maior bizarrice da história de Zezé de Camargo, é aquela que na hora de subir, né, de fazer aquele, não sei nem como é que chama, ele avançar ali na voz, na parte alta ali do agudo do Fred Mercury. Cara, aquilo ali é a maior piada na vida de Zezé de Camargo. E aquilo ali, com certeza, ele arrebentou o resto das cordas vocais que ele tinha, né, Mas, nada contra o ser humano, espero que tenha saúde, muita saúde, espero que viva muito ele, a família, a mãe dele. Acho que o sonho da mãe dele é ver os dois na igreja, né, sendo pastores, líderes, deve ser o sonho da mãe. Então que o sonho da mãe seja realizado. Agora, uma coisa eu digo, o que tem de pastor por aí, vigarista, picareta, querendo o Zezé de Camargo e Luciano na igreja, dizimando, ei, pra chamar a atenção do povo, pra encher. O quê?
Não é brincadeira não, o que tem de pastor, acho que o pastor de Luciano deve estar feliz da vida. Será que o Luciano paga o dízimo de tudo que ele ganha? Tudo que ele tem, tudo que ele... dos rendimentos que ele tem? Será que paga o dízimo 10%? Tenho minhas dúvidas. Mas todo e qualquer pastor, vigarista, na sua maioria, vai querer ter um membro assim igual o Zezé de Camargo e igual o Luciano. Claro, além de chamar muito a atenção de pessoas e irem congregar na igreja somente porque a igreja é onde estão Zezé de Camargo e Luciano, e os dízimos e as ofertas e tudo mais. Onde está a glória toda, tá aí. Fico por aqui, mas volto. Novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.